de Jane Austen, Orgulho e Preconceito, capítulo 43. À medida que se aproximavam, Elizabeth esperava, emocionada, a primeira aparição dos bosques de Pemberley, e quando finalmente passaram os portões e entraram no parque, sua agitação cresceu ainda mais. O parque era extenso e tinha aspectos muito variados. Entraram nele pela parte mais baixa e durante algum tempo rodaram através de um belo e extenso bosque. Apesar da conversa animada que mantinha com os tios, Elizabeth via e admirava todas as vistas e recantos pitorescos. Durante meia milha, foram subindo suavemente, até que se encontraram no topo de um morro bastante alto, onde o bosque cessava. No outro lado do parque, avistava-se imediatamente a casa de Pemberley e a estrada, virando bruscamente, descia em direção a ela. Tratava-se de um imponente belo edifício situado na encosta de uma colina, por detrás da qual se elevava uma ou outra série de belas colinas arborizadas. Defronte da casa corria um riacho de caudal regular, que, represado, formava um pequeno lago. As suas margens não haviam sido adornadas pela mão do homem. Elizabeth estava encantada. Nunca vira lugar tão bem dotado pela natureza. Ali, sua beleza natural não fora ainda adulterada por artifícios de um gosto duvidoso. Todos manifestavam sua admiração e, naquela altura, Elizabeth sentiu que ser proprietária de Pemberley significava alguma coisa. Desceram a colina, atravessaram a ponte e aproximaram-se de casa. E enquanto a examinavam de perto, Elizabeth foi de novo assaltada por suas apreensões quanto a um possível encontro com o dono da casa. Receava que a criada tivesse se enganado. Depois de pedirem para ver a casa, foram introduzidos na sala de entrada. E, enquanto esperavam pela governanta, Elizabeth teve todo o tempo para se compenetrar do lugar em que se encontrava. A governanta apareceu. Era uma senhora idosa, de aspecto respeitável, muito mais simples e amável do que Elizabeth esperava. Seguiram-na até a sala de jantar. Tratava-se de uma dependência bastante grande, bem proporcionada e mobiliada com gosto e elegância. Elizabeth, após examiná-la sumariamente, foi até uma das janelas para apreciar a vista. A colina pela qual tinham descido, coroada pelas frondosas árvores, parecia mais abrupta e ganhava em beleza vista de longe.
tudo naquele local tinha as condições ideais. E ela contemplou toda a paisagem com encanto. O rio, as árvores espalhadas por suas margens e o vale serpenteando até se perder de vista. À medida que passavam de quarto para quarto, a cena variava, mas de todas as janelas a vista era magnífica. Os quartos eram espaçosos e elegantes, e sua mobília revelava a fortuna de seu proprietário. Mas Elizabeth reparou, enquanto admirava seu bom gosto, que os móveis não eram nem vistosos demais, nem desnecessariamente complicados. Se bem que mais sóbrios, eram também mais elegantes que os de Rosings. E pensar, dizia ela para si, que eu poderia ser a dona de tudo isto. A essas horas já estaria suficientemente familiarizada com todos esses quartos. Em vez de os percorrer como uma estranha, poderia regozijar-me de os possuir e receber neles, como visitantes, meu tio e minha tia. Mas, voltando a si, continuou: mas não, isso nunca poderia acontecer. Meu tio e minha tia estariam perdidos para mim. Jamais me autorizariam a recebê-los. Foi esta uma lembrança oportuna, pois lhe evitou sentir algo de parecido com arrependimento. Ansiava por perguntar à governanta se acaso o senhor sempre se encontrava ausente, mas não tinha coragem. Finalmente, a pergunta acabou por ser feita por seu tio, e ela afastou-se um pouco, alarmada, enquanto Mr. Reynolds respondia que ele se encontrava ausente, acrescentando: mas esperamo-lo amanhã com um grupo de amigos. Elizabeth deu graças a Deus por terem vindo exatamente naquele dia e não no dia seguinte. Sua tia chamou-a, então, para ver um quadro. Ela aproximou-se e viu, sobre a lareira, entre várias outras miniaturas, um retrato de Mr. Wickham. Mrs. Gardiner perguntou, sorrindo, se Elizabeth gostava do quadro. Mrs. Reynolds aproximou-se e disse que se tratava de uma gravura do filho do intendente de seu falecido patrão, que o tinha educado como se fosse seu filho. Agora ingressou no exército, acrescentou ela, mas receio que ele não vá muito longe. Mrs. Gardiner olhou para a sobrinha com um sorriso que Elizabeth não pôde retribuir. E este, disse Mrs. Reynolds, apontando para uma outra miniatura, é meu atual patrão. O retrato é bastante fiel e foi feito ao mesmo tempo que o outro há 8 anos. Tenho
Tenho ouvido dizer que seu patrão é um belo homem, disse Mrs. Gardner, olhando para o retrato. Tem um rosto simpático, mas, Lizzie, tu é que nos poderás dizer se ele se parece ou não. Esta senhora conhece Mr. Darcy? Elizabeth corou e respondeu. Um pouco. E não o acha um belo tipo de homem? Sim, de fato. Creio que não conheço ninguém que o supere, mas na galeria, lá em cima, verão um outro retrato dele, maior e melhor do que este. Esta sala era o lugar favorito de meu falecido patrão, e essas miniaturas estão exatamente no lugar onde estavam quando ele era vivo. Ele gostava muito delas. Para Elizabeth, isso explicava o fato de a miniatura de Wickham se encontrar entre as outras. Mrs. Reynolds chamou, em seguida, a atenção dos visitantes para um retrato de Miss Darcy, pintado quando ela tinha apenas 8 anos de idade. E Miss Darcy também é bonita? Perguntou Mr. Gardner. Oh, sim, é a senhora mais bonita que eu jamais vi. É tão dotada, toca piano e canta o dia inteiro. Na sala contígua encontra-se de momento um novo instrumento que acabou de chegar para ela. É um presente de meu patrão. Ela chega amanhã também. Mr. Gardner, com seu modo agradável e comunicativo, encorajava a Mrs. Reynolds com perguntas e observações, e esta, fosse por orgulho ou afeição, demonstrava um prazer evidente em falar de seu patrão e da irmã deste. Seu patrão vem muitas vezes a Pemberley durante o ano? Não tanto quanto eu desejava, mas calculo que ao todo passe metade do ano aqui. Miss Darcy vem sempre todos os verões. Salvo, pensou Elizabeth, quando ela vai para Ramsgate. Se seu patrão se casasse, a senhora tê-lo-ia mais vezes aqui. Sem dúvida, mas não sei quando isso acontecerá. Não conheço ninguém que esteja à altura dele. Mr. e Mrs. Gardner sorriram e Elizabeth não pôde evitar dizer: esse é um grande elogio que ele está fazendo. Mas é pura verdade, e todos os que o conhecem lhe dirão a mesma coisa, replicou Mrs. Reynolds. Elizabeth achou que ela exagerava, mas, com maior assombro ainda, ouviu a governanta acrescentar: nunca o ouvi dizer uma palavra ríspida em toda a minha vida, e eu conheço-o desde que ele tinha 4 anos de idade. Era o elogio mais extraordinário de todos, o mais oposto às ideias de Elizabeth. Ela julgava que Mr. Darcy fosse um homem de mau gênio. Sua curiosidade foi acirrada. Pretendia outras informações e intimamente ficou reconhecida para com o tio, pois este continuou: são poucas as pessoas sobre quem se pode dizer tal coisa. Tem muita sorte em ter um patrão assim.
Sim, senhor, sei isso muito bem. Se eu saísse por esse mundo afora, estou certa de que não encontraria outro melhor. Mas já notei que as pessoas de bom caráter, em criança, também o são quando adultos. E Mr. Darcy, quando pequenino, tinha um temperamento de anjo e um coração de ouro. Elizabeth ficou boquiaberta. Tratar-se-ia da mesma pessoa? Pensou ela. O pai dele era um homem excelente, disse Mrs. Gardiner. Era mesmo, minha senhora, e o filho não lhe ficará atrás, é igualmente afável para com os pobres. Elizabeth ouvia, surpreendia-se e duvidava, e ficou impaciente por ouvir mais. Mrs. Reynolds não a poderia interessar de outro modo. Em vão ela falava sobre as pessoas que os quadros representavam, as dimensões da sala e o preço dos móveis. Mr. Gardiner, a quem divertia aquela parcialidade em relação à família, a que ele atribuía os excessivos louvores de Mrs. Reynolds, tornou a introduzir o assunto. E Mrs. Reynolds discorreu com energia e calor sobre as qualidades de seu patrão, enquanto subiam a ampla escadaria. Ele é o proprietário mais bondoso e o melhor dos patrões que jamais existiram, dizia ela. Não é como os jovens de hoje, que só pensam em si próprios. Não existe um só de seus rendeiros ou criados que não fale dele com admiração. Há quem diga que ele é um orgulhoso, mas eu nunca dei por isso. Quanto a mim, penso que é porque ele é mais fechado que a maioria dos outros jovens. Sob que luz favorável ela o põe, pensou Elizabeth. Essas informações não condizem com seu procedimento para com nosso pobre amigo, sussurrou-lhe a tia enquanto caminhavam. Talvez estejamos enganadas. Não é provável, o testemunho do outro era dos mais confiáveis. Após chegarem ao espaçoso patamar, foram introduzidos em uma linda sala de estar, decorada recentemente e com maior elegância e graça ainda que os cômodos e salas do andar de baixo. Informaram-os de que tudo aquilo tinha sido feito em atenção a Miss Darcy, que tinha manifestado preferência por aquela sala da última vez que estivera em Pemberley. Ele é certamente um bom irmão, disse Elizabeth, enquanto se dirigia para uma das janelas. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!